Olá, internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês a minha crítica sobre Demolidor Renascido. Então, sem mais delongas, primeiro vamos analisar ali o conteúdo da temporada e depois vamos falar dos pontos que chamam a atenção, beleza? Cara, sinceramente, Born Again não parece nenhuma série direito. Parece... Todo mundo usou a mesma analogia do Frankenstein, certo? A série parece uma coxa de retalhos, porque... é muito esquisita a ausência de estrutura narrativa da série. Eles tentaram, eu não vou negar, eles tentaram. Dá pra sentir que teve algum esforço ali pra entregar algo minimamente coeso. O problema é que não funcionou. Porque qual é o lance? A série, originalmente, ela teria 18 episódios e ela foi pensada mais como um Law and Order, de fato, do que uma série de super-herói. Tanto é que a interferência do Kevin Feige surgiu justamente desse fato de que o Demolidor demorou demais para colocar o traje, de que a série estava muito jurídica e pouco de ação, então houve uma interferência. Tranquilo, tudo certo. Só que tem outros pontos também, como o fato de que 90% do elenco original tinha sido substituído. A Vanessa Fisk não seria a mesma atriz. A Karen Page e o Fogg Nelson nem apareceriam no roteiro original, muito menos o Mercenário. Então, assim, houve a interferência ali do Kevin Feige e a série foi reescrita. E aí começaram as regravações. E qual é o problema dessas regravações? O material original continuou. Eles tiveram que trabalhar uma nova série mantendo materiais que já tinham sido gravados. E isso acabou prejudicando e muito a construção geral da atmosfera da série. Primeiro episódio. A gente tem ali, né, eu já falei, eu fiz um vídeo analisando os 3 primeiros episódios, você pode clicar nesse cardzinho aqui, mas resumidamente, a gente tem uma despedida pra Karen e pro Fogg, através da morte do Fogg, né, que acontece ali nos primeiros 15 minutos do primeiro episódio. Você vê o Fogg sendo morto, e isso faz com que a Karen vá embora da vida do Matt, e o Matt fique sozinho ali por um ano, pensando em como que ele vai tocar a vida dele depois do Fogg ter morrido. Nisso, ele formou uma sociedade com a Kristen McDuffie, e dentro dessa sociedade ele atua ali como advogado e tal, mas parece que falta alguma coisa. No caso, falta o Fogg, né? A gente sabe que o Fogg é o verdadeiro amor da vida do Matt. Mas ok. Enquanto o Matt está se recompondo, o Fisk está voltando às ações, porque teve também os eventos da série própria ali da Echo, onde ele tomou um apavoro e acabou ficando meio afastado de tudo e de todos, incluindo da própria mulher dele, e agora ele quer retomar Nova York. Então ele decide concorrer para prefeito, e acaba ganhando. E é daí que parte a premissa, de fato, da série antiga. Todo esse primeiro episódio foi reestruturado para garantir o contexto da série original, onde o Fisk já seria prefeito e várias outras mudancinhas. Mas tudo bem. A gente tem ali a apresentação do Hector Ayala, né, que é o Tigre Branco. O Tigre Branco, esse que é um vigilante que estava tentando ajudar as pessoas, mas acabou entrando no momento errado, no lugar errado, e isso causou a morte de um policial que era corrupto, ainda por cima. Isso acaba escalonando para uma situação em que o Matt se sente compelido a voltar a ser o Demolidor, já que vigilantismo não deveria ser crime, o Hector estava só ajudando as pessoas, usar máscaras mais ajuda do que prejudica a vida e tal, não sei o que, pá. Entra um monte de dilemas morais, mas assim, o ponto aqui é que a situação do Hector acontece, o Matt se sente compelido a ajudar porque ele também é um vigilante, mas o Hector não sabe disso em momento nenhum. E, de alguma forma, mesmo fazendo tudo certo, o Tigre Branco acaba morrendo por um policial corrupto que mata ele. E aí o Matt começa a perceber que o mundinho perfeito dele tá desmoronando. Ele começa a ficar mais errático, ele começa a ficar meio incomodado. Porque... como assim eu fiz tudo certo e ainda assim deu tudo errado? É a situação do Fogg toda de novo. Ele começa a ficar nervoso, começa a ficar agoniado. A cabeça dele começa a ficar zanzando de volta para aquele... meu Deus, eu vou voltar a ser o Demolidor, eu não quero ser o Demolidor. Eu não preciso disso na minha vida. E aí... a gente tem também o episódio 5. Né? Eu quebrei completamente o ritmo aqui porque é exatamente isso que acontece no episódio 5. Também tem uma baita quebra de ritmo desnecessária, porque esse
é o único episódio que eles mantiveram um plot completamente original da série, que é o episódio do banco, tá? Onde o Matt vai pedir um empréstimo pro escritório jurídico dele e da Kristen, e nisso ele e o pai da Kamala, que é o gerente assistente ali do banco, acabam sendo feitos de reféns num esquema ali justamente no dia de São Patrício, e aí como resultado o Matt quebra a perna de um cara, é violência gratuita e é isso. É só isso. O episódio inteiro é só o assalto a banco. Não é um episódio ruim, não é um episódio mal feito, mas, infelizmente, ele é um episódio que atrapalha completamente o ritmo da série, que já não existia. Mas aí ok, né? No episódio seguinte, consequências do assalto a banco. O Matt tá meio perdido, a namorada dele, né, que é tão relevante que eu não tinha nem mencionado até o momento, ela começa a ficar preocupada que o Matt tá muito estranho e tal, e ele, não, tô de boa. Ah, que acontece, tá ligado? Acontece, eu me meto em assalto a banco, é isso que rola. E aí, ok. A sobrinha do Hector Ayala, a Ângela Del Toro, vai atrás do Matt porque, primeiro, ela já estava revoltada que ele não tinha o que fazer quanto ao fato de que o tio dela foi assassinado, né? Ele fez a parte dele do processo legal, mas o resto, né, não era com ele. Só que aí acontece o seguinte, ela vai atrás do Matt pra falar, olha, meu tio tava investigando uma situação que tava rolando no metrô, onde tinha gente sendo sequestrada, várias pessoas desapareceram, você pode dar uma olhada? O Matt, não posso fazer isso, porque não sei o que. Só que aí depois vem quem? O Cherry, que é aquele policial merda que tá lá desde o primeiro episódio, que é o cara que sabe que o Matt é o Demolidor, e ele só vem pra falar, olha, tem um cara no metrô matando gente, mas tu não vai lá, hein? Tu não vai lá. E aí o Matt fica compelido aí, ele se torna novamente o Demolidor, porque a Ângela foi sequestrada, e aí ele luta contra o Muso. O Muso, que era pra ser o grande vilão da temporada, e acabou sendo um cara que foi descartado em 2 episódios. É sério, eu não tô zoando. Aconteceu exatamente isso. No episódio 6, o Matt e o Muso saem na porrada, enquanto o Fisk enfrenta o cara que tava com a Vanessa no tempo que ele tava longe. E aí, no final, o Muso é derrotado e a Ângela é levada para o hospital. Só que no episódio seguinte já tem mais outra transformação narrativa ali, onde o Muso se sente acuado, justamente porque, né, descobriram o esconderijo dele, investigaram ele e tal, estão no encalço dele. A gente descobre que o Muso, na verdade, é muito apegado a Heather, que é a namorada do Demolidor, e vai até o consultório dela, porque ela é psiquiatra. Chegando no consultório dela, tem toda aquela dinâmicazinha vagabunda de revelação. Nossa, porque, na verdade, eu sempre tive muita paixão pela arte, mas os meus pais me obrigaram a lutar taekwondo, e é por isso que hoje eu sou um assassino. Essa é a motivação do Muso. É sério. Ele é louco da cabeça, e aí... Ah, mas ele fez taekwondo, por isso ele consegue matar qualquer um de qualquer forma. Não faz o menor sentido, mas tudo bem, é exatamente isso que acontece. Enquanto ele tá ali fazendo a Heather de vítima, né, sequestrando ela dentro do próprio escritório, pra usar o sangue dela pra fazer um novo quadro, chega o Demolidor, luta com ele mais uma vez, a luta é completamente picotada, é uma luta horrível, visualmente falando, e no final a Heather surta, pega uma arma e atira no Muso e mata ele. E aí o Fisk usa isso pra falar que foi a força-tarefa anti-vigilante dele que pegou o Muso. Olha como o Fisk é um grande prefeito. Mas beleza, tudo bem. Próximo episódio, a série volta aos trilhos. Porque os 2 últimos episódios foram escritos pela galera que tava na série antiga e dirigidos pela galera que fez Cavaleiro da Lua. Então, o episódio 1, 8 e 9 são os episódios mais agradáveis de assistir, porque eles têm, de fato, uma visão sobre como trazer o Demolidor. O problema é que é ruim, do mesmo jeito. Mas ok, chega no 8º episódio, a gente tem o quê? O clima vai pesando entre o Matt e a Heather, porque a Heather sobreviveu, né, ao atentado do Muso, mas o Matt sabe que ela matou ele. Ele fica ali tentando falar que ela não matou porque quis e tal, e ela fala que o Demolidor e o Muso são farinha no mesmo saco. Ela acaba sendo convidada para uma festa que o Fisk tá promovendo, porque, né, ela é a terapeuta do Fisk, então ela precisa fazer parte daquele momento. E aí ela fica tentada aí, o Matt fala pra não. Cara... Assim, vocês estão percebendo que não tem um rumo bem definido, né? Eu tô citando aqui os maiores eventos da temporada e ainda assim não parece que tá indo pra um lugar específico. E a verdade é que não tá. A verdade é que não tem um lugar específico pra onde essa série tá indo. E esse que é o problema.
Porque olha lá, o que acontece no 8º episódio? O mercenário sai da cadeia, certo? Ele liga pro Matt, ele deixa recado porque ele quer falar com o Matt, porque ele foi transferido de ala, da solitária ele foi mandado pra ala comum, e aí o Matt vai visitar ele, fala que quer saber por que ele matou o Fogg, o mercenário tenta negociar o motivo dele ter matado o Fogg pra fazer ele ser solto, o Matt recusa, afunda a cabeça dele na mesa. Nisso, ele solta um dente. Ele pega esse dente quando ele tá lá na enfermaria arrumando a cara dele, tira o dente, cospe na cara do policial, se solta e vai até a festa do Fisk. E aí, enquanto o Matt tá lá agindo igual um lunático, tentando falar com a namorada dele que o Fisk é perigoso, o mercenário chega e atira no Fisk. Só que quem toma a bala? O Demolidor. O Matt Murdock se joga na frente dele pra tomar um tiro. E aí, isso torna a construção do último episódio uma porcaria. Por quê? É apressado, é corrido, é basicamente um teaser pra próxima temporada. O último episódio da temporada, ele não é um último episódio, ele não é uma season finale. Ele é um trailer de 1 hora. Por quê? O Matt tomou o tiro, beleza? Ele tá lá alucinando no hospital, tanto é que a namorada dele aparece e ele... Karen, o nome da namorada dele é Heather. Tá. Ele tá completamente alucinado e ele fica... Não, a Vanessa Fisk sabia. A Vanessa Fisk sabia que o Fogg... É ela que encomendou a morte do Fogg, foi ela. Então o Fogg devia estar muito perto dos Fisk, a gente tem que descobrir qual é o lance. E aí a Heather obviamente não leva ele a sério, o Fisk manda matar o Matt foge do hospital. Quando ele chega em casa, o Justiceiro tá lá pra ajudar ele. No que ele tá lá pra ajudar ele, a força-tarefa antivigilante do Fisk aparece pra atacar. E também, beleza, eles fogem dali, a Karen Page aparece, eles vão até o esconderijo do Frank, eles falam sobre como o Fogg tinha um plano, vão até o armazém onde o Fogg deixou os documentos dele e descobrem o seguinte: o plano inteiro do Fisk se escorava num porto que é zona livre para tráfico e qualquer coisa legalmente falando, e é um documento de 1850 e pouco. E aí, ok, enquanto isso, o Frank vai atrás da força-tarefa antipolícia, acaba sendo capturado por eles, e o Fisk mata o comissário de polícia porque o cara não apoia a força-tarefa antivigilante dele. E aí tá lá o Matt e a Karen indo até o porto, só pra no final decidir, não, quer saber de uma coisa? Vamos deixar passar, depois a gente vai se reestruturar e pegar ele. E aí acaba a temporada com o Matt fazendo um discurso sobre como a cidade não é do Fisk, sobre como ele vai retomar a cidade junto dos amigos dele, junto da resistência dele, e aí é um bando de figurante, a porra do Cherry e a Kim, que é a policial que apareceu 3 vezes na série. Olha, vocês devem ter percebido que durante todo esse tempo que eu tô aqui falando, eu não dei uma ênfase muito grande na narrativa, né? Tipo assim, eu contei os eventos, mas eu não foquei muito nos detalhes e nas subtramas e tal. E isso se deve ao fato de que eu não ligo, sabe? A série, ela não conseguiu me prender o suficiente pra eu me importar com as subtramas. Até porque elas não existem direito, sabe? Tem muita coisinha acontecendo, só que é de uma forma tão medíocre, tão superficial, que eu não dou a mínima. Bora lá. Primeiro, qual é o núcleo do Matt Murdock, certo? Eu contei os episódios ali pra poder só fazer a média. Olha, beleza, ele fez a construção da série, agora bora pra análise. Vamos lá. Qual é o subplot do Matt Murdock? Ele tá tentando superar o luto, certo? Ele perdeu o Fogg e agora ele tá tentando tocar a vida. O fato do Fisk ter virado prefeito atiçou alguma coisinha no cérebro dele, que foi o que fez ele querer defender o Hector. Porque se o Fisk tá perseguindo vigilantes, logo vai chegar até ele. Foi um ato altruísta, só que egoísta ao mesmo tempo. Ele queria livrar o Hector para favorecer a visão pública sobre vigilante, antes que o Fisk pudesse fazer algo pior. Beleza. Tudo certo, coerente, faz sentido. Só que, depois que o Hector é morto, ele começa a ter um surto sobre a própria identidade como Demolidor. Ele começa a ficar com essa paranoia na cabeça. E a situação do banco só alavanca isso. Então, ao mesmo tempo que ele tá ali lutando pra não voltar ao seu Demolidor e tentando manter um relacionamento normal com a Heather, ele só tá sendo um escroto com todo mundo ao redor dele. E isso, eu não sei se é questão proposital ou se é falha narrativa. Porque você vê que em momento algum ele dá a mínima pro que a Heather pensa. Ele fica, não, vai dar tudo certo. E a Heather, cara, você tá com um roxo imenso na sua costela. O que você fez? Ele, eu sou cego, acontece.
Cara, sério, tu vai tratar tua namorada igual idiota? Tu acha que ela é estúpida nesse nível? Mas ok. Aí ok, ele volta a ser o Demolidor e ele fica com esse negócio de não, vai ser só essa vez, igual vício em droga. E quando ele volta de vez, né, tu percebe que ele se sente mais livre naquele momento como Demolidor do que como Matt Murdock. É interessante isso, ele fica muito, beleza, eu preciso disso, só que isso é uma parada que fica mais subentendida do que exposta. Você percebe que ele queria voltar a ser o Demolidor, só que depois de um certo ponto em diante, mais especificamente eu acho que ali do sexto episódio em diante, essa parada fica meio largada. O começo da trama inteira é sobre o Matt. Não, eu não preciso do Demolidor, eu não quero ser Demolidor, até que chega o ápice e ele, foda-se, e volta a ser o Demolidor, e isso não volta a ser um ponto discutido na narrativa. Volta pra ficar naquele lance entre ele e o Fisk tá armando alguma, eu sei que o Fisk tá, só que, de novo, tá lá, entendeu? Tá implícito, mas não é uma ferida que é tocada. Existe. Da mesma forma, a subtrama do Fisk. Beleza, ele ama a Vanessa, ele quer voltar pra Vanessa, ele quer voltar a ser o homem pelo qual a Vanessa se apaixonou. Só que aí qual é o lance? Ela teve um caso com outro cara enquanto ele tava distante. Beleza, ele sequestrou o cara, manteve o cara em cativeiro e ficou nessa de eu vou voltar a ser o homem que a Vanessa quer. Só que aí ele, como prefeito, é uma anta. Ele só faz tudo da cabeça dele, ignorando completamente o processo legal que ele sabia de cor e salteado na época que ele enrolou o FBI. Mas aí, de alguma forma, as coisas saem como ele quer, né? Ele pelo menos consegue mais ou menos ali manipular o sistema. Ele cria a força-tarefa antivigilante dele como uma tentativa de atacar o Matt Murdock através de todos os outros vigilantes. Ele pega só os piores policiais existentes, todos eles com abuso de autoridade ali nas costas, pra tentar trazer essa lei que ele quer. Não pode vigilante na minha cidade. Mas assim, é um negócio que fica muito no ar. De novo, o maior problema dessa série é que as nuances, elas ficam todas no ar. Tá ali, existe, mas tu não vê, sabe? Um dos maiores problemas dessa série. Eu acho que eu já falei essa frase mais de uma vez. Eu acho. Não lembro. Mas enfim, um dos maiores problemas dessa série é o fato de que as coisas ficam muito no dito e não no mostrado. Quer um exemplo disso? A violência da Força-Tarefa. Desde que ele criou a Força-Tarefa, surgiram vários momentos em que citam a brutalidade da polícia, como a Força-Tarefa do Fisk é violenta, como a Força-Tarefa do Fisk vai contra os direitos humanos, mas tu não vê isso em momento nenhum. Não tem uma cena de ação deles brutalizando alguém, invadindo uma casa, quebrando alguma coisa, batendo em alguém na rua. Não tem. Como é que eu vou acreditar que esses caras são violentos se tu não me mostra isso? Só, não, mas me disseram. Beleza, irmão, me disseram que o céu é verde. E aí, tá ligado? Não é um fato. Falar não torna não torna palpável. Então, boa parte do peso das ações lá da Força-Tarefa do Fisk se perde por causa disso. Fica muito no disse-me-disse. Então, assim, eu acho que a maior problemática dessa série é que parece que ela é uma série de baixo orçamento. Apesar de ser uma produção da Marvel, ela parece uma série de baixo orçamento. A escrita dela é ruim, entendeu? Os detalhes, eles não têm um peso narrativo. E aqui eu vou cometer a maior atrocidade da minha carreira no YouTube, que é comparar este bebê tossindo com a bomba de hidrogênio que é Demolidor terceira temporada. Porque eu reassisti, tá? Depois do segundo episódio de Born Again, eu pensei, poxa, estou na vibe Demolidor, estou na vibe Advogado Cego, irei reassistir a terceira temporada de Demolidor. Foi o pior erro que eu cometi. Porque aí Born Again ficou ainda pior. Ficou infinitamente pior. A terceira temporada de Demolidor ela é uma obra-prima, cara. Do primeiro ao último episódio, todas as tramas são bem desenvolvidas. Cada personagem secundário tem a sua trama bem elaborada. E aqui não existe secundário que tenha alma. Não existe, cara. Não existe. A série inteira foca só Matt Fisk, Matt Fisk, Matt Fisk. Pera, essa frase não pega muito bem. Demolidor, Fisk, Demolidor, Fisk, Demolidor, Fisk. Beleza, tem uma outra pessoa periférica ali, mas foda-se, ninguém liga. Porra, o núcleo do Matt.
A gente tem a Heather, que é a namorada dele, tem a Kristen McDuffie, tem o Cherry, que é o policial aposentado que virou informante, tinha o Hector Ayala e tinha a Kim, que é a policial lá que agora tá no lugar do Cherry e tal, que foi apresentada lá no primeiro episódio. Dessas 5 pessoas, só a Heather é importante. As outras 4, o Hector morreu, a Kim aparece 2 vezes, o Cherry é inútil e a Kristen não existe praticamente, sabe? E tipo assim, são personagens que eram pra ser importantes, eram pra ser fundamentais, porque eles são o elenco de apoio do protagonista. E você não dá a mínima pra nenhum deles. Na série antiga, você ligava pra Karen Page, você ligava pro Fogg Nelson, você ligava pro Padre Lenton, você ligava pra irmã Meg, você ligava pro Ray Nadim. E detalhe, o fato de eu lembrar de nome esses 5 personagens mostra quão relevantes eles são. Eu sei, eu lembro da história de cada um. O Fogg tinha a família dele, a irmã Meg tinha um conflito interno de ser a mãe do Matt e ficar na dúvida se ela contava ou não. O Padre Lenton ouvia todas as lamúrias do Matt quando ele era demolidor, mas ao mesmo tempo guardou dele todas aquelas informações. O Ray Nadim é o protagonista da 3ª temporada, então assim, não tem esse papo de que só porque os personagens são figurantes eles não merecem atenção. Eu queria saber por que o Cherry é tão importante. Eu queria saber qual é o lance da Kim com no escopo maior da série. Se a Kim é uma policial que tá vendo o esquema de corrupção do Fisk, por que não tem uma ênfase na personagem dela? Por que ela não tem destaque? A série se perde muito em focar em minúcias e esquece do resto. Ah, vamos focar no Fisk comendo mais uma vez. Vamos focar no cara que pegou a Vanessa. Vamos focar naquela única cena que fica o Demolidor dando em cima da porra da promotora pública lá que veio da Letônia. Não são coisas ruins, mas é o tipo de coisa que poderia ser substituída por algo que realmente focasse no favor narrativo. Focasse em construir a trama maior. Nada disso ajuda na trama maior, sabe? Então assim, é uma pena. Essa série ela é um grande desperdício. Os episódios que importam são justamente o primeiro e os 2 últimos. E ainda assim, nem é tão bom porque os 2 últimos não tem clima de conclusão. Sabe? A série, ela se perde muito. Muito mesmo. É uma grandíssima perda de tempo. Se você vê o primeiro e os 2 últimos, você não perdeu nada. Nada. Porque do episódio 2 até o episódio 7, você só tem um monte de coisas acontecendo, que vão acontecendo. E nenhuma delas tem um grande arco sendo construído do primeiro ao último episódio. Não tem. Parecem 2 séries à parte, sabe? E de novo, como eu falei, o 5º episódio não se conecta com nada da série. Nada! Ela existe, tá lá, mas tanto faz. O único item que liga eles é o motivo do assalto. E assim, ninguém dá a mínima pro motivo do assalto, porque é a porra de um assalto. Não tem relevância, podia ser qualquer um. Ah, mas eles roubaram o negócio porque eles queriam pagar a dívida com o Fisk. Foda-se, é uma linha adicional dentro do negócio. Não é um negócio que move a série, sabe? Mas enfim, a questão é, Born Again é uma série que ela ou devia ter sido refeita do zero, ou então era melhor ter adiado. Porque, cara, sinceramente, é triste, porque o Demolidor tá ótimo. Certo? O Matt Murdock, eu gostei da forma como abordaram ele, como sendo um cara um pouco mais leve, um pouco mais malandro e tal. Ainda, tirando o fato de que ele é um belo de um vagabundo, que acabou de acordar num coma e já chama o nome da ex ao invés da atual. Mas, assim, o Fisk também tá voltando ali pras tramas antigas deles, e isso eu achei bacana. O Mercenário ficou muito bom, eu gosto pra caralho do Wilson Battle como mercenário. Eu gosto que eles mantiveram aquele surto dele, aquela vibe meio, eu não devia estar fazendo isso, mata mais uma pessoa. Não, cara, isso é errado, mata mais uma pessoa. Eu gosto disso, eu gosto essa sensação assim de que ele é biruta. A Vanessa Fisk também continua sendo uma boa personagem, continua fazendo merda por trás do Fisk e depois o Fisk só coberto. Eu achei isso legal, mostra que a Vanessa Fisk não é inocente, nem boba. Mas de resto, cara, os adicionais eu não dou a mínima, tá ligado? O único adicional que eu acho legal do lado do Matt é o quê? É o Justiceiro?
é o Justiceiro, porque é o John Bernthal, sabe? Ele deu show no Justiceiro na segunda temporada de Demolidor e nas 2 temporadas próprias. E aqui, mais uma vez, é ele fazendo o papel dele de sempre, que é ser o contraponto moral do Matt. Enquanto o Matt fica, não, a gente tem que achar um jeito, o Justiceiro mata eles. É isso. Também, deixa eu lembrar aqui mais. Sim, de novo, como a série é um remendão, tiveram que arranjar uma desculpa pra Karen Page não aparecer no resto da série. E a desculpa tá lá no primeiro episódio, né? O Fogg morreu, então ela se mudou, precisa vai recomeçar. Mas aí no último episódio ela acaba voltando pra Nova York por causa do Matt, porque o Matt tomou um tiro pelo Fisk e a cidade passou por um apagão. Então ela, puta merda, o Matt precisa de ajuda. Ela liga pro Frank ir ajudar o Matt e ela chega em Nova York de avião. E é isso. Mas assim, qual é o lance? Putz, agora eu esqueci. Calma aí. Tô tentando lembrar, eu juro que eu tô tentando lembrar. Um dos... Cara, assim, a série é uma bagunça, velho. A série é uma bagunça, tem um monte de personagem que tá lá, que podia ser explorado, podia ganhar, tipo, dentro de um episódio, ganhar 20 minutinhos de história só dele, já ajudava. 20 minutinhos nada, acho que 5 minutinhos pra cada personagem secundário, já ajudava. Porque eu queria real entender qual que é a do Pinguim Júnior. Do Daniel ali, que é um moleque que é fascinado pelo Fisk, mas você não vê nada sobre ele. Tem a BB Report lá, que é a sobrinha do Ben Urich. Você só descobre alguma coisa de fato sobre ela lá no 8º episódio. Que é o fato de que ela tá se aproximando do Fisk porque ela quer provar que ele matou o tio dela. Então, assim, são muitas informações que são só jogadas e não levam a uma construção real. E isso me incomoda demais. Tem gente que vai dizer, mas isso é porque estavam conectando pra próxima temporada. Cara, tu não pode fazer um produto jamais pensando só no que vem depois. Tu acha que... Tá aí. Tu acha que o One Piece ia vender se o Oda fosse fazer cada arco pensando, não, mas no próximo eu concluo, no próximo eu desenvolvo? Não dá, cara. Tu tem que construir uma história principal pra essa temporada e deixar pontas pra próxima. É assim que tu trabalha. Fecha o arco principal e deixa ramificações pro próximo. Esse é o problema dessa temporada. Ela não termina. O final da temporada é um puta cliffhanger pra próxima. Só que não é um cliffhanger bom, porque ficou um monte de coisa por resolver e não teve um senso de fechamento. Teve um senso de, na próxima vai, hein? Na próxima vai. Tem um outro grande problema também, que é o fato de que essa série, por se passar no MCU, acaba sendo quebrada com o fato de que no final, quando o Matt tá fazendo o discurso dele sobre retomar a cidade, não tem menção nenhuma a nenhum outro herói urbano nessa porra dessa série! Bom, no geral, tem um monte de outros pontos que eu queria comentar aqui, mas assim, esse vídeo vai ficar muito longo e eu acho que é bem mais fácil eu só ir comentando tópicos aqui em live e postando os cortes depois, sabe? Porque eu não vou lembrar de tudo que eu queria falar exatamente aqui. Mas a questão é, a série ela não é coesa, ela não é bem escrita, e o que salva são 3 episódios total de 9. E esses 3 episódios vieram totalmente de regravações. E ainda assim eles não são bons o suficiente para salvar a temporada como um todo e nem garantir uma season finale decente. Então a nota que eu dou pra essa temporada como um todo é um 4 de 10, cara. Porque, sério, analisando individualmente, os episódios até são bons. Mas se você lembrar que aquilo é um item dentro de uma série que deveria ter um arco maior, devia ter um desenvolvimento do início ao fim, ela é horrível. Horrível. Então, assim, né, tem muita coisa que dá pra esmiuçar dessa série. Tem muita coisa. Mas eu não vou fazer isso hoje porque, sinceramente, não vale a pena, tá? Eu posso comentar depois, como eu falei, mas... A série é péssima. A série é verdadeiramente péssima. O único ponto interessante, assim, que eu comentaria é como a season finale conseguiu adaptar ao mesmo tempo Reinado do Diabo e Império Secreto. Isso me chamou a atenção. Porque enquanto tá lá, depois que o mercenário atira no Matt, né, e causa todo aquele tumulto lá no baile do Fisk, ele decide que Nova York vai passar por um blackout. Ele fala com o cara lá da companhia de energia, ele tira a luz da cidade, a cidade fica num breu absurdo durante toda a madrugada. E eu esqueci de mencionar que é justamente nesse blackout que rola uma onda de violência, caos e destruição urbana que provoca uma sensação de fim de mundo. Além do fato de que agora a força-tarefa do Fisk acaba causando um monte de incidente também e até mata algumas pessoas falando que são vigilantes mascarados.
E aí quando volta a luz, o Fisk fala, não, nós vamos nos reerguer da sombra maiores do que antes, esses vigilantes terão que pagar, nós vamos acabar com os vigilantes, o projeto Ruas Mais Seguras, agora tem até... agora nós temos até toque de recolher e coisa do tipo. Que foi mais ou menos o que rolou lá durante Império Secreto, né? Botaram uma bolha dimensional lá em Nova York. Nova York ficou num breu absoluto por um mês. E o Fisk manteve a cidade funcionando. Por isso que quando acabou o Império Secreto, ele se tornou prefeito de Nova York. Mas além disso, né, teve a questão do Reinado Sombrio, que é o quê? Agora a força-tarefa antivigilante dele vai atuar com força letal, se precisar, e vai acabar com qualquer vigilante de Nova York. Então os vigilantes agora são criminosos, exatamente igual em Reino do Demônio. É o Reinado do Diabo, o Reinado do Demônio, sei lá, eu não sei a tradução correta, enfim. Esses são 2 pontos positivos num mar de bosta, então... De novo, 4 de 10 é a nota, né? Essa é a nota final que eu dou pra Demolidor. E vamos ver o que vem depois, né? Vamos ver o que vem no futuro aí, porque... De novo, a série se escorou num cliffhanger absurdo. Eu quero ver quem são os amigos do Demolidor, porque eu não quero acreditar que são um bando de figurantes a porra do Cherry e a Kim. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? O que vocês acharam de Demolidor Born Again, Demolidor Renascido? Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. Se você não for inscrito, você caiu de paraquedas nesse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, pra você ficar por dentro de outros vídeos comentando séries, fazendo review de quadrinhos e etc. Eu sou o Felipe e eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima aí, tchau!